Então, gente, boa tarde. A gente vai para nossa continuação de aula na ressonância. Vocês lembram que eu falei para vocês que ressonância é um pontinho enjoado, tá? Por quê? Porque na verdade as pessoas têm muita dúvida também em como desenhar as moléculas. Então não é uma coisa isolada, sabe? Não é um problema, não entendo ressonância, não estou entendendo o conceito. O conceito a pessoa entende. O problema é desenhar as moléculas, tá bom? Aqui, ó, vocês não tinham passado por isso aqui ainda, né? Ele está mostrando o que a gente chama de híbrido. Híbrido. Que é o quê? Você está vendo essa forma aqui de ressonância, você está vendo essa e você está vendo essa. Veja que tem setas específicas. Não é à toa, não é porque o livro quer botar bonitinho, não. É uma convenção. A seta, ela tem que ter duas cabeças. E não pode ser isso aqui. Não pode, isso aqui está errado, isso aqui é equilíbrio. Né? Onde que está a maior densidade eletrônica desse ânion? Nos oxigênios. Se eu tenho duas cargas negativas, não é? Essas cargas são parciais ou são formais? Vamos ver se vocês sabem. São formais. É uma carga negativa do ânion. Se ela está distribuída pela molécula ou não, são outros 500. Mas a carga é formal. Você tem ali algum elemento que está ou positivo ou negativo. E aí, você tem 3 oxigênios e 2 cargas formais negativas. Logo, qual é a carga total de cada átomo de oxigênio? 2/3. 2/3 não, né? Não, 2/3. Menos 2/3, né? Porque o todo são 3 oxigênios e a carga são 2. Então é como se você tivesse como dividir irmãmente essas cargas, porque a velocidade com que essas formas de ressonância elas se intercalam praticamente você não consegue, né, enxergar uma dessas formas canônicas isoladamente. Entenderam? O que eu vou enxergar é esse híbrido, onde eu teria o quê? As 3 ligações com o mesmo comprimento. Não entendeu nada? Então, talvez vocês não saibam que uma ligação simples, ela é maior do que uma ligação dupla, que é maior do que uma ligação tripla. Uma ligação tripla, você tem 3 enlaces. Então, os átomos vão estar mais próximos uns dos outros. Dupla é o intermediário e simples é a maior. Se aqui eu tenho uma dupla e 2 simples, quer dizer que essa ligação é menor, em teoria, em tese, do que essas outras 2. Só que isso daqui está variando numa velocidade altíssima. Na verdade, bem próxima à velocidade da luz. Então, você tem essas 3 ligações em média iguais. Entendeu? Devido à altíssima velocidade de intercalamento entre uma e outra. Não. Vamos lá. Essas formas aqui que eu quero ensinar são o que a gente chama de formas de ressonância ou formas canônicas. Você diz de um jeito ou outro. Esse aí foi da aula passada, né? Então, essas formas canônicas, por isso que a gente fala canônico, porque ela não é propriamente a molécula. Essas formas canônicas, elas são formas de ressonância. Só que o alterar
né, as disposições das ligações π, e tem que ser só no sistema π, você vai ter uma distribuição praticamente homogênea dessas cargas negativas pelos 3 oxigênios. Então é como se eu dividisse 2 por 3. Bom, arredondando, né? 21 dividido por 3 dá 7. Arredondando daria aproximadamente 0,7 para cada átomo, né? De carga negativa, digamos assim, né? E aí, o nome canônico é porque você não tem efetivamente aquela molécula. Você tem um somatório de todas elas ao mesmo tempo. Porque essas... Bom, eu boto um ventilador parado. Naturalmente, você consegue perceber a posição das pás. Gire esse ventilador muito rápido e você não vai conseguir mais dizer onde que está a pá. Correto? Ou tem outra brincadeira que é bem legal, que é o círculo monocromático, que é o círculo... Como é que é? Eu acho que é círculo de Newton, se eu não me engano. Que é o da cor, todo colorido. Quando você gira ele fica branco. Porque ele vai refletir todas as cores. Quando reflete todas as cores, a soma de todas as cores é o branco. Você não consegue ver se você não tiver um prisma para refratar a luz. Correto? É o sinalzinho sigma, que parece o S. É a letra sigma minúscula. Eu não sei se vocês sabem como é que é o sigma maiúsculo. Não. Por que ninguém me corrigiu? Isso aí é o delta. É o delta. O S é o delta? Não é o sigma não. O sigma é isso aqui, pô. Ó. Esse. Tá. Nossa, eu tô desenhando errado desde o início. Não, peraí. Eu falei besteirinha aqui, ó. Esse que parece um Szinho aqui assim, esse é o delta minúsculo. O delta maiúsculo é um triângulo. Eu conheço isso. O sigma minúsculo é tipo um O. O maiúsculo, esse daqui é o sigma, né? O maiúsculo não me lembro. Hã? Será? É esse aqui? Bom, independente, a gente não é grego, né? Mas independente, esse delta aqui serve para dizer algo que é parcial. Delta é parcial, tá? Hã? Mas por que aqui a carga do composto como um todo ele é formal? Mas ele não está intercalando? Aí esse oxigênio está parcialmente carregado negativamente. Correto? Confunde um pouco. Mas a carga total, ela é formal. Tá? Mas está distribuída parcialmente. Boa pergunta. Tá? E as formas canônicas eu não tenho como isolar. Como essa molécula aqui, essas 3 formas, vocês viriam alguma coisa que justificaria uma delas ou mais ter energia diferente uma da outra? Não. Ou elas são isoenergéticas? Isoenergética, por quê? Porque elas estão ficando igualmente cada hora daí. E se você... Não era bem a resposta que eu queria ouvir. Vamos ver se alguém consegue. Não é difícil. Falar o que eu estou esperando é difícil. Alguém consegue imaginar? Porque essas estruturas têm elementos de simetria. Se tem elemento de simetria, não há o porquê você achar que essa molécula é uma diferente da outra. Correto? Essa forma... Molécula não, né? Vamos falar o correto. A forma canônica. Isso tudo é a mesma molécula. É só uma forma canônica, né? Canônico nos remete a alguma coisa religiosa, não é? Certo? E muitas das vezes está num campo que a gente não consegue visualizar, provar. Aqui não é o caso que a gente não consegue provar, mas ela bem que você não consegue isolar ela. Certo? Então, olha só, não tem elemento de simetria? Se eu pegar isso daqui e girar, é a mesma coisa que isso daqui. Se eu fizer um giro assim de volante, é isso daqui. Então não tem porquê elas são isoenergéticas. Isoenergéticas, Iso é a mesma coisa.
Isoenergética por causa da simetria. Elas são isoenergéticas porque nesse caso elas são simétricas. É. Tem algum caso que não vai ser? Tem. Só tem. É só aceitar que tem. É isoelétrico, isoenergético. Professor, eu ainda não entendi qual é a diferença do híbrido para essa forma canônica. Não, a forma canônica, ela está com as cargas formais em certos átomos e tem ligação simples e dupla sendo explicitada. Aqui não. Aqui você bota o pontilhado em todas as possibilidades da ligação π estar se formando. Ó, explicando isso aqui. Você vai botar pontilhado em todas as possibilidades da ligação π estar se formando ou quebrando. Que é o caso, né? Ó. Aqui, estaria se quebrando, se formando aqui. Estaria se quebrando aqui, se formando aqui. Então, nesses três casos, você tem pontilhado. Tá? É uma outra forma de representar. O mais correto é você representar na forma do híbrido. Tá? Mas, em alguns casos, nem sempre o híbrido ele vai estar representando todas as formas isoenergéticas. A gente vai ver isso. Agora, para o próximo slide. Então aguenta aí só um instante. Aqui, ó, eu vou colocar aqui um colchete. Vou botar carga não. 2 menos. E a carga fica aqui, tá vendo? 2 menos. Tá bom? Vamos ver se vocês entenderam mesmo. Se eu botar um enxofre aqui, dupla O, O menos. Vou botar um OH aqui para facilitar. Qual é o híbrido de ressonância disso daqui? S. Oxigênio. 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 Oxigênio H. E agora? Pontilhado, não é? Pontilhado, correto? Pontilhado, não é? Uma carga negativa, uma só. Então aqui vai estar parcialmente negativo, parcialmente negativo, parcialmente negativo. Cada um com o quê? Menos 1/3 em média. Professor, mas não tem tipo como fazer uma ressonância de que o oxigênio ele pula e aí troca a ligação do... Não, não é o oxigênio. Olha a pergunta dela. Em formas canônicas, o que você tem é rearranjo de ligações π. Correto? As ligações sigma ficam intactas. Então você não pode ter rearranjo. Você não pode ter rearranjo de ligações sigma na molécula. Os átomos vão ter que estar no mesmo local. Eles não mudam. Senão não é ressonância, é outra coisa. Tá bom? Então, nesse caso, por que é menos 1/3? Porque é uma carga negativa sendo distribuída por 3 oxigênios. Entenderam? O outro era 2/3 porque tinha 2 cargas. A carga disso daqui é menos 1. Que eu boto só menos, correto? Como é que é? Ó, o par de elétrons aqui, ó, se desloca para cá. Tentem usar a palavra, tentem evitar a palavra pular. Falou, o elétron se desloca para cá e esse par de elétrons π se desloca para cá. Por que ele só ficou depois dos colchetes, ele ficou só menos? Aqui é só uma carga. Tá. Aqui tá menos, na verdade, mas é menos, na verdade, é 1/3, né? Tá? É isso aqui. Tá bom? Entenderam? A gente vai devagar. Tá? Vamos devagar. Isso aí são os primórdios, tá? Agora, qual é o problema? É o cara fazer esse deslocamentozinho aqui. Isso aqui o aluno vai falar, ridículo, eu sei fazer. Faz. Entendeu? Aí você tem que desenhar isso daqui, ó. Certo? Só que não vai dar a mesma coisa aqui, né?
não fui tão didático. Tinha que ver aqui. O que vai dar essa daqui é esse aqui. Agora sim. Tá vendo? Sempre eu parto do elétron e não da carga. Do elétron e não da carga. Sempre pro meio da ligação. No meio da ligação quer dizer, vai se formar uma ligação ali. É isso que quer dizer. Quando você aponta para o átomo, a carga está indo pro átomo. Que é o que eu estou fazendo aqui. Ela está saindo do meio da ligação e indo para o átomo. Tá quebrando, né? Tá quebrando. Daqui que não ficou simples. E aqui ficou dupla. É isso. A gente tem que demonstrar. Tem que demonstrar passando, correto? De um lado para o outro, correto? Tá? E não é muito fácil fazer isso, tá? Você tem que treinar para você entender como é que isso daí poderia acontecer, tá? Olha, vejam agora. Vejam esse caso aqui, ó. Pô, esse é chato. Escrevendo estrutura de ressonância. Estrutura de ressonância só existem no papel. Por quê? Eu não consigo isolá-las. São formas canônicas. Correto? Eu entendi que quando você isola uma molécula, ela vai estar como uma das três. Não, é uma mistura de todas elas. Mas então, o senhor falou que elas são canônicas? São canônicas porque, na verdade, é só uma forma de eu, digamos assim, se eu pudesse congelar no tempo e mostrar para você, antes de passar de uma para outra. Mas é tão rápido esse processo que, na verdade, o que existe mesmo é o híbrido. Então, aí eu queria saber por que ela não pode ser representada... É porque, assim, no livro também está falando que o comportamento dela de verdade é como se fosse híbrido. É híbrido. Eu não entendi, tipo assim, por que elas só existem no papel, se elas mudam tão rápido que até a disposição elétrica delas é como se fosse híbrido. Então, mas aí é só uma forma de notação para você conseguir visualizar como os elétrons se movimentam. É só para você visualizar como é que os elétrons se movimentam. É porque, assim, os elétrons não se movimentam tão rápido que a estrutura elétrica da molécula não fica como se fosse híbrido. Então, pra mim, ela existe. Não existe só no papel, sabe? Não, o que não existe são essas formas isoladas, as formas canônicas. Então, estrutura de ressonância e formas canônicas são sinônimos. Tá? Existe gente que fala estrutura de forma canônica de ressonância. É redundância. Ou você fala estrutura de ressonância ou forma canônica. Tá? E aí realmente ela é uma forma alegórica. Tá? Agora vamos dar uma olhada nessa estrutura. Tá vendo como é que esse livro não foi feito para químico nem para farmacêutico? Quando começa assim, tá vendo? O quê? Isso aqui? Não, mas eu ainda vou falar. Olha só, eu não gosto de ensinar com essa notação. Embora a parte que eu vou mostrar a fórmula de linha tá mais para lá, mas eu parto do princípio que todo mundo já viu fórmula de linha no segundo grau. Entenderam? E aí você conta 1, 2, 3, 4. E aí você coloca aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A carga positiva está no segundo carbono. Primeiro carbono, segundo. Então eu vou botar um positivo aqui. Não é? E eu tenho uma dupla aqui. Não é? Agora começa a ficar mais fácil entender. Tá? Porque eu vou pegar e vou desenhar a outra forma canônica. Tá? A outra forma canônica. Como é que eu vou fazer? Bom, se o Leandro falou que as ligações sigma se preservam, você desenha todas as sigmas. E aí você vai ter aqui, ó, que essa dupla, ela se movimenta em direção
a formar uma nova ligação entre este carbono aqui e este carbono aqui. Ela se movimenta nesse sentido. Então você vai pegar aqui e vai mostrar o par de elétrons, estão vendo? Formando uma nova ligação. Veja que eu não estou jogando o par de elétrons para a carga. Eu estou jogando no meio da ligação para dizer que ali vai formar uma ligação. Tá bom? E aí você bota a ligação aqui, não botou? Aonde que vai ficar agora a carga positiva? Aqui ou aqui? Aqui? É, aqui mesmo. Certo? Aqui mesmo. Pronto, você fez, entendeu? Aí aqui ele está mostrando a mesma coisa, essa dupla saindo daqui, a dupla ficando no meio e a carga positiva na ponta. Isso aqui é a mesma coisa que isso daqui, tá? 1, 2. Então, toda vez que uma dupla se quebra, aquela parte que foi quebrada fica positiva e a parte que vai ter aquela nova, a pi, né? Vai ficar negativa, é isso? Não, depende. A nova parte que você está deslocando vai ficar carente. Não, aqui ficou carente, não vai ficar positivo? É. E aqui vai ganhar? Não, porque aqui já estava positivo. Aí ela não fica negativa? Não. Não fica nada. Nesse caso aqui, não, vai ficar uma dupla, né? Aí não vai ficar com sinalzinho de menos? Então, eu vou explicar uma coisa aqui para ele entender de uma outra... Ele não está entendendo por que aqui ficou neutro. Aqui. Ele não está entendendo. Vamos ver numa outra ótica? Vamos ver numa outra ótica. Eu vou aumentar a molécula para vocês verem melhor. Então aqui eu tenho uma dupla, não é? Eu tenho uma dupla. Agora vamos fazer o seguinte, vamos pegar, né, o par de elétrons dela para fazer uma nova construção. Certo? Então aqui, ó, você desenha o orbital P da dupla. E você bota aqui a ligação. E aqui você, alegoricamente, você bota o orbital P puro positivo. Veja como eles estão paralelos. Como há proximidade e também há a situação deles estarem paralelos, você pode fazer com que flua elétrons por esse sistema. Então você vai pegar aqui, ó, como se fosse um para-brisa. E você, aqui é a ponta do para-brisa e você joga para o outro lado. E aí você vai fazer o seguinte, ó, essa aqui é a versão mais didática que se pode imaginar. Você vai pegar, ó, esse carbono não se mexeu, e o par de elétrons que estava aqui, ó, agora está aqui. Mas aqui estava positivo, então agora aqui que vai ficar positivo. Agora... Hã? Ele ficou neutro. Aqui está neutro. Entendi. Não poderia colocar na outra ponta porque não era onde tinha ligação. Não. Tá? Agora só tem essa forma canônica. Aqui ele botou a principal. Correto? Mas existe outra, que é a seguinte. Ó, eu vou quebrar essa ligação aqui. E vou botar o par de elétrons em um desses dois carbonos. Então eu vou botar aqui. Ó, vou botar aqui. E agora ele ficou negativo. E aqui ficou positivo. É uma forma canônica. Correto? Entenderam? Eu quebrei a ligação, tá? E botei o negativo aqui, o positivo aqui. E aí o que acontece nessa situação? Você tem a formação de duas cargas positivas e uma negativa. Ele está positivo porque ele está fazendo uma ligação a menos? E o negativo? Porque o carbono, ele tá com o octeto completo. Não está fazendo as 4 ligações. Mas aí o que o aluno faz? Tá fazendo 3... Aí é que a fórmula de linha te massacra. Você tem que saber
o que essa fórmula de linha aqui representa. Então, a gente não estava trabalhando com isso daqui? Então, aqui, para o octeto estar completo, tem que ter o hidrogênio. Isso pega se você não souber a fórmula de linha. Toda vez que eu não colocar nada, quer dizer que tem hidrogênio ali. Entendeu? Então, aqui, eu vou ter o quê? Um hidrogênio ligado. Então, conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está com o octeto completo, mas uma ligação a menos. Então, ele vai estar negativo. Está com o octeto completo, mas uma ligação a menos. Ele não deveria estar com um par de elétrons não ligante. Ele não é heteroátomo para conseguir fazer isso. Se ele está com o par de elétron não ligante, quer dizer que ele não está compartilhado. Ele ficou com a fortuna toda para ele. Então, ele está podre de rico. Então, ele está negativo. Entendeu? Está muito denso eletronicamente. Eu sei que a gente já falou sobre a nomenclatura, mas influencia na nomenclatura? Não. Não. Essa aí é uma coisa mais avançada, mas é porque essas coisas carregadas, né, elas são o que a gente chama de intermediários reacionais. Elas acontecem, mas têm uma meia-vida muito curta porque são altamente reativas. Desde o ensino médio que a gente começava a fazer a nomenclatura a partir dessa... mas olha só, você tem um carbocátion assim, então, ele está me perguntando para dar nomenclatura. Carbocátio, carbânion são intermediários reacionais e geralmente a gente não se preocupa com a nomenclatura deles, porque eles vão ter uma meia-vida muito curta. Entendeu? Então a gente vai falar que se formou um carbocátion, ou até mesmo, você quer ver, essa cadeia, ela tem mais de 3 carbonos, ela tem 4. Só que o nome disso daqui, o nome dessa molécula aqui, correto? Desse grupo, melhor falando, ele tem um apelido que se chama alila. É uma alila. Uma dupla com 3 carbonos. 1, 2, 3. É uma alila. É um apelido. Aqui tem 4 carbonos, mas alegoricamente eu posso falar o carbocátio no sistema lílico. Entendeu? Então eu não vou dar uma nomenclatura para ele. Eu vou falar ou carbocátio, ou carbocátio no sistema lílico. Então, nomenclatura e o PAC para carbocátio você não vai se preocupar. Entenderam isso? Porque são intermediários reacionais, tá? O híbrido? A minha colega está pedindo para eu desenhar o híbrido. Vamos? Agora é o seguinte, antes de desenhar o híbrido, eu vou mostrar outras formas aqui. Eu poderia botar o contrário, eu poderia botar o mais aqui. Eu poderia botar mais aqui e... Cadê? E botar o menos na outra ponta. É outra forma? Aqui, essa carga negativa agora, ela está nessa ponta aqui e as duas positivas aqui. Pode também. Mas a ligação dupla não vai ter? Hã? Não vai ter mais ligação? Não, estou falando das formas possíveis para você ir fazer, entendeu? Essa forma aqui que a gente desenhou, não, veja só, gente. Pera aí, não é um assunto fácil, não. A gente não colocou aqui e botou o mais aqui, Essas duas formas canônicas são as majoritárias. Mas eu posso ainda quebrar essa dupla e colocar o mais aqui ou o menos aqui. Ou o menos na ponta e o mais aqui. São formas possíveis. Agora, o quanto que isso representa para a molécula? Entenderam? Aí eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, por que eu deixo, na verdade, né? Eu posso deixar aqui no Vibracomas. Por que eu deixo o telefone ligado? Porque eu e a minha esposa e meu filho estamos sozinhos na cidade. Não tem ninguém num raio de 200 quilômetros. Então, se acontecer alguma coisa com eles, eu tenho que voar daqui. Então aí eu deixo por uma questão de emergência.
Teve uma situação que a minha esposa estava passando por um problema de saúde um pouco mais grave, que eu treinei a turma para essa situação. Entendeu? Eu falei assim, se eu precisar ir embora, eu vou largar tudo, vocês vão desmontar tudo, vocês vão levar para a química, vai deixar lá com segurança, eu só vou levar minha carteira, o celular, eu vou deixar tudo e vocês vão fazer. E aí eu treinei eles a fazer isso. Vão imaginar, ó, deu merda, não sei o que, eu fiquei aqui, os caras pegaram, desmontaram, entendeu? E aí só não fomos lá. Eu falei assim, agora é lá que vocês têm que deixar. Eu treinei, não precisou, mas eu treinei, né? Parece esses treinamentos do né? Porque a minha esposa nessa época estava passando por uma situação um pouco mais difícil. E não foi raro dela me ligar e tá indo para o hospital, tá indo aqui para a Unimed, já aconteceu algumas vezes. Eu já fico até, quando toca, chega o coração, chega, enfim. Então, a gente sai e aí eu falo, ó, deixa lá na química, aí vocês se viram aqui. Vocês se viram. É só desligar da tomada. Olha só. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Esse negócio de poder usar a internet é muito bom. Vocês já tiveram alguma noção de estatística? Bioestatística agora? Então a professora já deve ter falado de normalidade, gaussiana. Ainda não. Tá, ela vai falar, tá? Isso daqui é uma distribuição por uma curva de gaussiana. É uma distribuição de normalidade, tá? Ó, uma distribuição, correto? Essa distribuição eu vou usar para as moléculas também. Porque você imagina que quando eu estou lidando com um composto, você não está lidando com uma molécula, né? Você está lidando com, na verdade, com pelo menos ali 10 a oitava, 10 a nona, tá? Número de moléculas, correto? É muita molécula. Você está na casa de bilhão, trilhão de moléculas. Se for 10 a 23, a gente não consegue nem falar, que é 1 mol da substância. Certo? Então, olha só, gente. Nas estruturas de ressonância, você vai ter aquelas duas que eu mostrei para vocês, e elas são, não é? Elas são bem parecidas, mas não são iguais. Mas elas vão estar nessa distribuição aqui majoritária, ó, aqui até aqui, estão vendo? Então, a grande maioria das moléculas está se interconvertendo, né? Não é molécula, eu sempre falo isso. Uma forma canônica está se interconvertendo a outra numa velocidade altíssima, e ela está pegando essa porção toda aqui. E aquelas outras que eu mostrei para vocês são esses pouquinho que está aqui, no cantinho aqui. Entenderam? Então a gente vai ter uma pequena fração que é daquela forma. Aí vocês vão me perguntar, por que que uma é majoritária a outra? O que vocês têm a me dizer? Nesse caso aqui. Ó, aqui, ó, está interconvertendo, correto? Só que vocês não aprenderam ainda comigo, mas vão aprender. Essa daqui ganharia dessa. Porque o carbocátion aqui ele está num carbono secundário. E aí essas ligações aqui, ó, teriam como ajudar esse carbono com esse déficit eletrônico. E aqui, com hidrogênio, ligação com hidrogênio ajuda pouco. Então, aí aqui essa carga positiva é um pouco mais custosa. Então, essa forma aqui, ela seria um pouco mais predominante do que essa. Mas a gente pode botar tudo no mesmo bololô e dizer que essas duas são as predominantes. Por que as outras perdem para ela? Quais são mais fáceis? Não, de fato são mais fáceis, mas por quê? Por causa da estabilidade? Por causa da estabilidade. E por que que essas daqui são mais estáveis?
por causa da ligação, eles não estão com carga, tipo, não tem 2 sem elétron e 1 com elétron. É por aqui, tá bom? É por aqui. O que ela falou? Você pegou aqui e você simplesmente colocou mais uma carga e mais outra. Então você tem separação de carga. Toda vez que você tiver separação de carga, isso é desfavorável para a molécula. Toda vez que você... Todo mundo assinou? Toda vez que você evitar separação de carga, você estabiliza a molécula. Por quê? Justamente porque um dos carbonos vai ficar na forma de sexteto, deixando ele carente de elétrons. Só aumenta a energia. E você vai deixar o outro carbono, embora esteja cumprindo o coqueteto, vai deixar ele com carga negativa, ele também tem que comportar essa carga. Certo? Aí você vai me perguntar, mas Leandro, a molécula já é carregada naturalmente, não é? Ó, ela já é carregada naturalmente. Aí não tem jeito, pô. Aí não tem jeito, já é dela aquela carga. Entenderam? Já é dela. Certo? E aí, o máximo que eu posso fazer é dividir, jogar batata quente um pro outro. Ela já é dela. Entenderam? Entenderam? Agora, eu criar, além dessa carga, mais, para quê? Aí, o que você pode entender é o seguinte. Não tem isso daqui? Mais, digamos que eu bote o menos aqui e o mais aqui, porque eu quebrei essa ligação aqui. Aí eu posso fazer isso daqui, ó. Eu posso botar A, B e C. Onde A, B, C são os pesos. São os pesos probabilísticos de encontrar. Correto? E aí, naturalmente, o peso probabilístico de C é muito menor. Mas o A seria o híbrido? Seria o híbrido. Mas o híbrido, como essa forma canônica aqui ela é muito pequenininha, eu meio que desprezo. E aí a forma híbrida, só um minutinho, já vou dar atenção. A forma híbrida, só para alimentar ali a curiosidade dela, que eu achei importante, a forma híbrida vai estar como? Bom, eu tenho dupla hora aqui e hora aqui, não é? Então eu vou fazer isso aqui, ó. Estão vendo? Certo? Ou eu boto mais aqui, ou eu boto mais aqui, entre os dois. Ou a gente faz como vocês estavam vendo lá. Parcialmente positivo aqui, parcialmente positivo aqui. Eu posso botar um mais aqui entre os dois. Também é uma forma de dizer. Agora sim, vou atender minha colega aqui. Cadê? Não, eu tinha perguntado, porque o senhor falou que ela perguntou, esse é o híbrido? O senhor falou que sim, mas sabe, ele quer estrutura de ressonância. Eu falei que isso daqui era o híbrido? Falei? Então eu falei errado, tá? Eu falei errado. Então eu peço desculpa, eu falei errado. Essa é uma forma canônica também, tá? E aí, como é que é o nome da média quando a gente multiplica pelas percentagens? Vocês lembram como é que é o nome dessa média? Por peso, como é que é o nome? Ponderada? Média ponderada. Exatamente. Né? Então, a gente não tem uma média aritmética. A gente vai ter uma média que é aritmética, quando todo mundo tem o mesmo peso. Entendeu? E a média ponderada, como o meu amigo está falando aqui, eu levo em consideração as percentagens. Correto? E pode acreditar, com essa separação de mais do que uma carga, aqui no caso, né, você vai ter uma concentração muito pouco dessas formas canônicas. A distribuição normativa vai estar praticamente entre A e B. Certo? Eu não sei se aquele gráfico que o senhor mostrou é sobre isso. Mas dependendo... Não, isso aqui? Em relação ao tamanho. Quanto maior for, mais possibilidades você mais possibilidade. Quanto mais preencher isso tudo, maior percentagem você tem de formar. Isso aqui é uma normativa, entendeu? Mas em questão de energia não vai ter nenhuma, né? Não, em questão de energia vai. Quanto mais carga você colocar, mais energético fica. Se separar a carga, mais energético fica. Nem sempre. Nesse caso. Porque nesse caso, todas essas três estruturas são iguais.
Agora, eu posso aqui fazer uma outra para te mostrar que não estava aqui no script. Você quer ver? Aqui, ó, gente, ó. Eu vou fazer uma outra aqui que não está no script. Vamos colocar aqui simples, negativo aqui, e aqui positivo. Quebrei essa dupla que estava aqui, quebrei a dupla, deixei simples, botei o negativo no oxigênio, convenhamos, o oxigênio é mais eletronegativo, e aqui eu botei o positivo. Isso aqui é uma forma possível, canônica possível? É. Qual é a normativa dela? Muito pequenininha. Que o autor nem colocou aqui. Entendeu? Mas é uma forma possível. Mas aí nesse caso não seria isoenergético? Contando com essa quarta aqui, não. Não, né? Não. Ah, tá. Todas essas três isoenergética e essa daqui? Não. Essa não. E se eu botasse o positivo aqui e o negativo aqui? Tem elemento de simetria. É a mesma forma canônica. Se eu fizer isso aqui, ó, menos, mais, é isso aqui. Sim. Tem elemento de simetria. Os dois seriam isoenergéticos. É. E aqui também, né? Menos, mais. Aí esses três aqui... Na verdade, como os átomos são indistinguíveis, exceto os isótopos, tá? Eu falo assim, porra, eu aprendi lá em bioquímica lá um oxigênio marcado. Vocês já viram isso? Quando tem marcação isotópica? Já viram isso? É quando você tem um isótopo diferente do átomo normal, um nitrogênio. É mais comum no carbono para a verdade do resto, né? Porque o carbono 14 decai de uma maneira diferente que o carbono 12, é da permeabilidade do composto orgânico. Na verdade, o 12 nem decai. Sim. Ele é observacionalmente estável. A gente diz, quando os átomos, não é que não decai, ou decai numa, digamos assim, num intervalo de tempo quase igual ao do universo, a gente diz que ele é observacionalmente estável. Não, a gente não tem tempo suficiente para ver ele decair. E eu não quero dizer que você não tem como medir mesmo. Ou seja, é maior do que a formação do universo. Então, como é que você vai medir isso? Entendeu? O carbono são 5.600 anos. Eu não conheço ninguém com essa idade. Só que você consegue medir. O carbono 14. Tá? Mas não é isso ainda. Não é ainda isso. Por exemplo, você vai ter um isótopo, você tem uma proteína. Aí dentro lá tem um nitrogênio que é marcado. Ele não vai decair, ele vai ficar ali, porque a minha vida dele é longa. Entendeu? Aí você consegue acompanhar aquela proteína, aquela molécula, ver o que está acontecendo com ela. Entendeu? Aí você não pode escolher isótopos de meia-vida curta. Tem que ser de meia-vida longa. Entendeu? Então os átomos, esse papo todo é para dizer que os átomos são indistinguíveis. Então você pode fazer operações de simetria. Vocês viram operação de simetria já? Não, né? Não viram não, né? Mas vocês não têm inorgânica 2, né? Vocês não têm inorgânica 2. Vocês têm geral 2? Não? Então nem vão ver. Operações de simetria. Eu tenho que mudar teu pensamento. Que bom nada, isso daí não é bom não. Porque assim, isso daí não é tão difícil, é mais um conhecimento, né? É porque a gente teve que dar uma enxugada na química, entendeu? Por causa do curso de farmácia que ficou generalista, a gente teve que dar uma enxugada. Fala. Então, olha só. A gente está começando a entender a coisa. Tá? Estamos começando a entender. Eu vou dar uma chamada aqui, num outro slide, para mostrar uma coisa aqui. Cadê? Exibir. Nem exibir não, nem inserir. Ó. A gente viu agora essa situação aqui. Parecido, não foi a mesma coisa não, tá? Mas ó, eu vi essa situação aqui agora com vocês, ó. Não foi? Isso daqui... Não era essa cor que eu queria. Ó.
E aí vem para cá. Se eu jogar isso daqui aqui, vai para lá. Correto? Né? Se eu colocar os orbitais, vocês vão entender melhor. Ó. Aqui e aqui positivo, correto? Aqui e aqui positivo. Estão vendo que eles estão paralelos entre si? Então você pode passar, ó, daqui para cá. O par de elétrons daqui, ó, lembrando que aqui é um elétron, aqui é o outro elétron, mas aqui está construindo um novo orbital, correto? E aí você vai passar para cá. Agora veja essa situação aqui. Veja essa situação. Dupla, dupla. Nessa situação, realmente não tem nada carregado. Aí, como é que eu represento essa molécula aqui com os orbitaizinhos do sistema π? Você desenha todo o sistema π. Vê se nem isso aqui, ó. Todo o sistema π, não é? Ó, eu fazendo assim parece fácil, mas você tem que treinar, tá? Ó, e agora, como é que eu posso movimentar esses pares de elétrons? Porque aqui eu tenho dupla sim, dupla não. Dupla sim, isso é algo passivo de sofrer efeito de ressonância. Quando eu tenho dupla sim, dupla não. Dupla sim, dupla não. Mas não pode ter nenhum hidrogênio ali, né? Não, tem hidrogênio. Tem hidrogênio aqui no resto da molécula. Porque se estiver aí vai estar... Não, os hidrogênios estão assim, ó. A minha dúvida, professor, é porque, tipo assim, quando é no deles, eu não consigo entender que vai pulando. Mas se esse pular para esse, a ligação daqui não tem nenhum lugar para pular e esse carbono... Vai ficar carregado. Agora você vai separar a carga. Tá bom? Ó, eu vou transferir essa dupla, ou do outro lado, a molécula simétrica, ó, eu vou transferir para cá o par de elétrons, tá vendo? Para fazer uma nova ligação aqui. Mas essa aqui tem que se quebrar, porque senão não dá para eu fazer a ligação aqui entre esses dois orbitais. Correto? Como que ficaria? Não tem. Aí esse par de elétrons tem que passar para cá. Ele que vai pelo antigigante, que você tinha falado? Mas... Como é que faria o desenho dele se estivesse deslocando os elétrons? Ele ficaria só com menos, não ia representar? Tipo, aquele ia ficar com a dupla no meio e esse... Não, esse aqui vai ficar positivo e esse aqui vai ficar negativo. Entendi. Então, aí que vem a dificuldade, tá? Ó, aqui, ó. Vamos lá. É porque é difícil mesmo, tá? É difícil de ensinar, é difícil de aprender. Agora vamos botar o rearranjo aqui, ó. Não fez uma dupla aqui no meio? Porque eu vou ter que deslocar daqui para cá. É sempre assim, para ligação do lado. É sempre para ligação do lado. Porque vocês têm que imaginar na cabeça de vocês que os orbitais estão um do lado do outro. Então você vai jogar a ligação para cá, não é? Essa seta com a ponta quer dizer que deslocou um par de elétrons. É isso que quer dizer. Então ele deslocou um par de elétrons para cá. Esse carbono vai ficar o quê? Carente. Isso, vai ficar positivo. E aqui vai ficar o quê? Com um par de elétrons que eu vou botar aqui com 2 pontos. Ele vai ficar negativo. Pronto, é isso aí. É porque você quebrou também. Entenderam? Mas a forma mais eletricamente estável não é quando está com uma dupla na primeira ponta e uma dupla na última ponta? Essa daqui é mais estável. Essa daqui é a menos estável. Aqui separou carga. Tá bom, gente? Porque agora eu estou numa molécula que de neutra continua neutra. De neutra continua neutra. Mas com a carga separada. Com separação de carga. E novamente eu falei molécula. Eu vou de uma forma canônica
canônica neutra para uma forma canônica o quê? Com separação de carga. Ela não está carregada. Porque se eu juntar mais com menos dá zero. Entenderam? É neutra com separação de carga. A primeira é neutra sem separação de carga. E a segunda é neutra com separação de carga. Um mais anula um menos. Tá bom? A separação de cargas é você ter alguém positivo e alguém negativo. Tá? Mas isso é a mesma molécula, não são moléculas diferentes, são formas canônicas. Entenderam? Não são moléculas diferentes. Claro, a de cima é, né, gente? Ó, pelo amor de Deus aqui, hein? Aqui a de cima é outra coisa, tá? Isso aqui é outro exemplo, tá? E nem é a mesma molécula. E aqui? As duas são carregadas positivamente. Não tem jeito, as duas são carregadas. Tá? Teria outra forma canônica ainda aqui que eu poderia inventar? Poderia. Para o outro lado, correto? Mas aí é simétrico. Então é como se fosse a mesma coisa. Entendeu? E aí eu poderia tirar aqui e colocar o quê? Colocar um mais aqui. Colocar um menos aqui, correto? E colocar um mais aqui. Pô, mas isso aqui é quase nada. Porque você tem 4 separações de carga. Hã? Ia ligar tipo, fazer uma ligação. Ia, mas aí... Entendeu? Ia. Vocês entenderam isso? Muito bem. Aí aqui ele está falando, ó. Está comparando essa molécula com essa daqui. Só para a gente arrematar. E está falando que essa número 3 aqui, vocês estão vendo que é outra molécula, não estão conseguindo ver? Essa molécula aqui é outra, tá? Ó, 1, 2, 3, 4, mas a carga positiva não está no mesmo carbono, ou nos mesmos carbonos. Tá? E o hidrogênio? Não tá. Ela aqui, ó, ela tá no carbono da ponta também, mas a dupla tá mais perto. Aqui a dupla tá pulando um carbono. Então vamos desenhar na fórmula de linha aqui. 1, 2, 3, 4. Dupla. E o positivo aqui. Por que você não pode fazer isso aqui? Por que você não pode fazer isso aqui? Muito longe. Tinha que ser pro lado. Se tivesse aqui, sim. E aí vamos ver isso daqui desenhando os orbitais. Eu sempre gosto de mostrar os orbitais. Eu falei que eu não ia dar a disciplina igual da química, eu estou dando igualzinho. Aqui, ó. Não, é porque não dá para explicar essas coisas sem dar esses detalhes, cara. Não dá. Não dá. Olha aqui, ó. A outra. Aí, não passa. Ó. Tá vendo? Se você passar essa dupla para cá, o que você vai fazer é o quê? Separar a carga. Porque se você passar para cá, entendeu? Ou, não, eu fiz besteira. Tio fez besteira. Não, às vezes a caneta erra. Aqui não tem orbital P não, ó. Aqui é CH2, tá? Aí não tem como passar para cá, tá vendo? Não tem como passar para cá. Ó, não tem como isso daqui se deslocar para cá. Não tem orbital. Daqui do lado. Tem que estar do lado. Tem o quê? O que a gente chama de quê? De espaçador. Espaçador. Tem um espaçador CH2. Tá bom? Não, aqui está um orbital P puro porque está faltando uma ligação. Entenderam por que não pode ter ressonância aqui? Eu botei o P aqui, mas foi tão acostumado a desenhar ali, eu desenhei. Não pode ter ressonância na terceira. Ele não pode passar para cá, não pode. O máximo que você pode quebrar aqui essa ligação, botar mais, menos, menos, mais. E aí vai ficar bem. Mas aí você vai botar 3 separações de carga, né? Quer dizer, na verdade, uma separação de carga com uma carga já acumulada. Falei mal da primeira vez. Não é 3 separações de carga. Você vai ter uma separação de carga com algo que já está carregado. Mas aquele dele não poderia ter P puro também, não? Aqui? Não, porque aqui está ligado a hidrogênio. Hidrogênio. Aqui, ó, CH2.
A fórmula de linha te dá essa porrada. Você tem que se acostumar com a fórmula de linha, entendeu? Não tem orbital P ali não, esse H2. Entenderam? Aí agora, olha, aqui ele fala, todas as estruturas devem estar distribuídas como se fosse uma estrutura de Lewis. Tá? Então, na verdade, não estou traduzindo ao pé da letra, mas aqui, ó, o que acontece? Você vai pegar e você vai ver se aqui tem alguma anomalia nesse caso aqui. O que ele está colocando aqui? 5 com ligações com carbono. Tá 5 com ligações com carbono. Essa é a anomalia, você conseguiu ver, correto? Então ele está pegando essa molécula aqui. Esse exemplo aqui eu não acho muito bom não, mas ó, ele pegou esse exemplo aqui e pegou isso aqui, ó, OH, certo? Aí ele fez o seguinte, um aluno desatento poderia imaginar, eu desloco essa carga para cá. Ficou feio. Professor, só que nessa tem 3 carbonos, né? 3 não. Aqui é hidrogênio. Não, é hidrogênio. Hidrogênio, pronto. Corrigir. Aí, olha só, ele está pegando isso aqui e está fazendo isso aqui, ó. Pô, não dá para fazer isso. Porque não tem orbital aqui para ele deslocar. Aí está ficando aqui, ó, negativo e isso daqui positivo, mas é um exemplo ruim, porque nem dá para isso daqui acontecer. Por isso que eu acho que esse exemplo aqui, ó, isso não é ressonância propriamente, né? Porque o carbono tem 5 ligações. Eles não podem, os elementos, né, do segundo período, eles não vão poder ter mais do que 8 elétrons na sua camada de valência. Então aqui, ó, na verdade falando em períodos, né, baixos, né, aqui, você não vai poder ter o carbono expandindo regra do octeto. Não pode. Por que não pode? Ele não consegue acessar os orbitais D. Exatamente. Tá vendo? Ó, o par aqui, o par aqui, o par aqui e outro aqui. Quantos elétrons ele tem? 10, né? 10. Não é? 5 ligações. Tá? Mas eu achei esse exemplo ruim. Eu acho meio óbvio isso, né? Isso é meio óbvio. Então não tem como fazer um exemplo que pode dar uma pegadinha pra gente? Tá. Aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Ele tem uma forma tautomérica, que eu vou botar em equilíbrio, assim. É um tautômero, isso aqui é tautomeria. Mas aí o hidrogênio saiu daqui e veio para cá. Deslocou ligação sigma. Então isso aqui não é ressonância, é tautomeria. É um tipo de isomeria. Correto? Só que você não tem como forçar ou evitar. Ela acontece naturalmente em compostos carbonilados como aldeído e cetona que tenha hidrogênio no carbono alfa. A gente diz que esse carbono é alfa carbonila. Entre esses dois, qual que você acha que é o melhor, que é o mais estável? Primeiro. Você botar um átomo eletronegativo preso a uma dupla ligação, o carbono já está fazendo uma dupla, em vez de estar fazendo uma simples. Aí você botar um elemento eletronegativo, deixa ainda ele mais pobre de elétrons. Aí o de cima acaba sendo melhor. Ele precisa de energia também, né, para esse deslocar. Mas acontece. Ele faz o meio que ele vai mudando? Na própria temperatura ambiente. Só que, fazendo aquela distribuição de gaussiana, você tem a grande maioria aqui como cetona e uma pequena percentagem como... isso daí é um enol. É um alceno, que é en, mais o ol. Aí vira enol. Tá?
equilíbrio cetoenólico. Isso é uma pegadinha que o cara pode pensar que é ressonância e não é. E outra coisa é o seguinte. Ó, aqui é ressonância. Não está positivo? É mais um tipo. Por isso que eu acho que aqui podia ser muito bem esse daqui. Como assim ressonância? Não tem esse par de elétron pi? A gente vai pegar e deslocar para o oxigênio. Para ele ligar como... Ah, não, para ele ficar só os elétrons. E aí a referência... Vamos ver. Não vou falar não. Vamos ver como é que vai ficar agora aqui. Eu peguei o par de elétrons e joguei para o oxigênio. Como é que ele vai ficar? Vai ficar negativo? O que é isso aqui? Esse é porque ele vai faltando, ele não vira mais. Tá normal. Ele não pode virar mais. Ele fica estabilizado. Dupla ele já tá. Não, mas tipo, ali é porque tá faltando um. Se deslocar um par de elétrons, então ele vai ficar com menos em vez de mais? Ele vai ficar sem nada. Quem vai ficar positivo? Ele vai ficar neutro. Não é? Vê se vocês entendem, ó. Se eu jogar um par de elétron aqui, eu boto o par de elétron que ele precisa. Olha lá. E aqui esse carbono fica o quê? Negativo, neutro ou positivo? Positivo, sem medo. Professor, estou confusa. Aquele o oxigênio não deveria estar negativo ao invés de estar positivo? E aí? Aqui. É só um pouquinho de raiva mesmo. Não, eu tô brincando, isso aqui é brincadeira. Não tô com raiva, não. Aqui é o seguinte. Vocês têm que lembrar que heteroátomo, né, eletronegativo, segundo período, não expande regra do octeto. Ele tá com o octeto completo? Conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Se ele não tivesse com o octeto completo e positivo, é um problema. Tá errado. Porque átomos prestem muita atenção nisso. Átomos eletronegativos como oxigênio e nitrogênio não vão ficar positivos por perder elétrons. Vocês não vão ver essa situação aqui, ó. Vocês não vão ver isso aqui, ó. Cadê? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, vocês não vão ver isso. Quantos elétrons ele tem aqui? Sai. Quantos elétrons ele tem aqui? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Heteroátomo não fica em forma de sexteto. E o positivo seria... Heteroátomo, que eu quero dizer, eletronegativo, né? Porque o boro pode ser considerado heteroátomo, ele é uma exceção à regra do octeto, tem 6 elétrons. Cuidado também, é elemento eletronegativo. Então eu não vou poder ter nem oxigênio nem nitrogênio. Positivo por vacância de elétrons. Isso aqui não dá. Como é que ele vai ficar positivo então? Por estar disponibilizando seu par de elétrons para fazer a terceira ligação. Como? Você vai ver uma carbonila aqui. Eu pego cetona e jogo ácido clorídrico dentro. Aí vou ter cátions H+? Não vou? Aí isso daqui vem e captura o cátion H+. O par de elétrons vai ser utilizado para fazer a nova ligação. Mas isso não fica, né? Já que é o cátion com o par de elétrons que teria uma carga negativa do oxigênio? Tá, eu entendi a tua pergunta. Vamos ver. Eu entendi. Ó, só que eu vou responder continuando a explicar. Você vai entender. Ó, ele vai fazer a ligação, não vai? Agora eu vou responder a colega. Vamos lá. O hidrogênio vai deixar de ser positivo e torna-se neutro. Como ele está fazendo a ligação, ele não fica positivo. E o HCl, que eu coloquei, fica onde? O Cl é o contraíon que está negativo. Não, eu ainda não entendi, professor. Ó, é isso aqui, é esse par aqui que vai existir. Mas eu ainda não entendi, professor, porque o oxigênio na minha cabeça, ele tá com
o octeto completo, antes do HCl vir. Ele está com um octeto completo, show. Só que aí a carga dele tem que ser parcialmente negativa para o íon H+ vir. E aí, ok, veio. Só que aí eu não entendi por que ele ficou positivo. Eu entendi que o íon H+ é positivo quando dissocia o cloro com negativo, ok, mas eu não entendi por que o oxigênio ficaria com a carga parcial positiva. O hidrogênio não tem elétron nenhum. Então é H+, é um próton. Precisa se fazer uma ligação covalente. O ideal é que cada átomo venha com o seu elétron. Se eu pegasse o hidrogênio, o átomo hidrogênio, não dá para fazer ligação. Porque esse orbital já está cheio. Com um orbital que já tem 2 elétrons, eu infrinjo o princípio de exclusão de Pauli. Botando 2 elétrons e virando o hidreto, continua. Mesma coisa. Vou infringir Pauli. Se eu botar o próton, não. Agora eu não tenho elétron nenhum. Mas convenhamos, isso aqui vai formar uma ligação covalente. O normal a ser esperado é que cada elemento compartilhe um elétron próprio dele. E aqui, o oxigênio está sendo o total provedor. Ele que está provendo os 2 elétrons. Então, quando ele pega esse par de elétrons aqui e ataca, ele vai fazer a terceira ligação química, que nem precisava fazer, com um par de elétrons dele. Ele está doando pro... Está doando. Então ele fica positivo porque ele nem precisava fazer. Ele está com 3 ligações. Entendi. Conta, Lara. Entendi. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas essa ligação não precisava. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas os 2 outros elétrons que ainda não fizeram ligação, não ficam uma carga parcial negativa também, não? Aí não fica positivo mesmo. Não fica. Tá? Porque agora ele está carente de elétrons mesmo. Aí não vai ficar parcial negativo, não. Tá? Fica positivo. Mas esse carente de elétrons eu não entendi porque ele está estabilizado. Eu entendi que ele doou, por isso que ele está positivo. Mas ele não precisava fazer essa terceira ligação. Faz a mais. Não precisava. Sem expandir o octeto. Porque não pode. Não pode expandir o octeto com oxigênio. Não pode. Aí o que acontece? O que você me perguntou da carga parcial é aqui no hidrogênio. Ele fica parcialmente positivo. Por quê? O oxigênio não está positivo? Ele vai querer ficar com essa bronca sozinho? Não. Ele vai puxar a densidade eletrônica do hidrogênio. Então o hidrogênio fica parcialmente... Os 2 ficam? Não. Esse está positivo que é carga formal mesmo. E aqui o hidrogênio é que fica parcial. Tá bom? Assim, deveria ficar o parcial aqui? Sim, porque ele está menos positivo, porque está puxando um pouco daqui. Mas o efeito é tão pequeno que é como se nem... Entendeu? O hidrogênio sente mais do que ele. Sei lá, você coloca uma gota de água com sal numa caixa d'água. Você não vai conseguir sentir salgado. É muito pouco, entendeu? Então ele está com a carga formal mesmo, tá? Nesse caso aqui, vou tirar o contrainho aqui que não tem nada a ver, tá bom? Você pode deslocar esse par de elétrons para cá, você obter isso aqui. OH, par de elétrons aqui, eu vou botar em vermelho o par de elétrons que veio daqui, tá vendo? Essa ligação sigma, essa ligação pi, e aqui embaixo é o positivo. Qual desses dois é o mais estável? De baixo ou de cima? De baixo? Quem acha que é o de baixo? Aqui tem uma briga de titãs, tá? Quem acha que é... Mas por que você acha que é o de baixo? Você tem alguma explicação ou só acha? Eu acredito que o de cima, por o oxigênio estar fazendo uma ligação a mais, ele não está estável. O de baixo, o oxigênio está estável. Então, aí o que acontece?
Realmente, o oxigênio está com a carga positiva e ele é um elemento eletronegativo, mas é uma briga de titãs aqui. Mas como é que é teu nome? Lucas. Sabe qual é o problema aqui, Lucas? Nessa estrutura aqui de cima, apesar do oxigênio estar positivo, todos os elementos, claro, o hidrogênio não é o caso, mas todos os carbonos e oxigênio estão com o octeto completo. E no de baixo, isso é uma verdade? Não, o carbono está na forma de sexteto. Isso é muito desfavorável. Mais do que pagar o preço do oxigênio estar positivo. Entenderam? Assim como na vida também, né? Tudo você tem um preço. Né? De repente você chega e fala o seguinte: não compensa para mim morar no Rio e trabalhar em São Paulo se eu tiver que me deslocar todo dia para São Paulo. Pô, é osso, né? Tu tiver que ir para São Paulo todo dia. Depende do salário. Depende do salário e de como você está se transportando. Se tu tiver um jato, né? Aí é moleza, né? Mas assim, para os meros mortais, não compensa, né? Então é só tudo, a natureza vai trabalhar com uma balança, tá? Você tem que imaginar que a natureza, ela tem uma balança de energia, ela só entende energia. Mais ou menos energia. Nós também somos um pouco assim, né? Quem aqui já deu justificativas e falou assim: pega lá o controle ali para mim, ou pega o copo ali para mim, e você chega para a pessoa, mas você está mais perto. Acho que todo mundo já falou isso, né? Você está mais perto, né? É muito menos energético para aquela pessoa pegar do que você que está longe, né? Tá? Então a natureza, ela vai ter uma balança. E ela só entende energia, mais ou menos. Tá? Então, o que a gente já viu até agora? Tentar não separar carga, né? Deixar sem separação de carga, deixa a molécula mais estável. Agora, não quero ver ninguém confundindo com a molécula já estava positiva, estou separando. Não. Aí a molécula já estava positiva ou a molécula já estava negativa. Certo? E aí, nesses casos, você não tem o que fazer. Você só tem como deslocar a carga. Agora, você criar a carga além, aí é que é desfavorável. Compreenderam? Eu vou passar um outro exemplo aqui que eu acho que é... Jesus, olha a hora. Só para a gente terminar. Olha. Grupo nitro. Tá? Grupo nitro. Existem alguns fármacos. Não é muito desejado ter o grupo nitro não, porque ele acaba acrescentando na citotoxicidade. Mas em alguns casos você tem fármacos não é nitrado não. Não é isso que eu quero. Com o grupo nitro. Não dá para você falar nitrado. É nitrado. Fármacos nitrados. Aí olha só, como é que é a expansão desse grupo aqui? Você vai botar um nitrogênio aqui. Ele não é tão fácil de se fazer. Ele tem uma dupla com oxigênio e tem um outro oxigênio aqui ligado a ele também. Ele vai ter um oxigênio com uma carga negativa e ele próprio, o nitrogênio, está positivo. Ele está assim. É um grupo especial que a gente chama de zitérium. Ele está na forma ziteriônica, ou seja, ele já tem uma separação de carga que é intrínseca àquele grupo, àquela porção da molécula. Certo? Só para a gente terminar. Vocês acham que aqui tem ressonância? Tem possibilidade de ter ressonância? Tem como eu deslocar essa carga negativa? Acho que tem. Como? No outro oxigênio, está no caminho bom. Como é que eu desenho aqui? Faz para mim. Eu vou chorar, não boto pressão. Você ataca... Essa ligação bidirecionada para a ligação
ligação do meio entre o nitrogênio. Agora tu me deixou feliz, cara. Sacanagem não. Aqui, isso aqui, não é? E depois, fala aí, meu amigão, fala aí. Aí, calma aí também. Não, cara, não. Não, calma aí não. Não entendeu pra onde que vai a outra seta agora. E aí, se aqui eu vou fazer uma nova ligação, o sistema pi... Esse pi vai voltar para o oxigênio. Quê? Essa segunda ligação vai voltar como 2 pontinhos para o oxigênio, como carga. Qual? Esse aqui? Aqui? Pra cá? Isso. Com carga? Com carga aqui? Uhum. Esse moleque aí... Esse moleque aí eu vou adotar, hein? Vou chamar de meu filho, hein? É o filho. Filho, cara. Filho científico, cara. Existe isso, sabia que tem filho científico? Filho científico. Isso aí, ó. Tá vindo pra cá. Aí. A prova dele vai ser especial, que não dá. Não dá pra eu botar a mesma prova pra esse garoto, não. Não dá, não. Não dá, não, porque senão ele vai... Não, ele vai ficar bravo comigo. Eu vou ficar com vergonha. Ó, e o negativo aqui, tá bom? É isso mesmo, né, Gabriel? É isso aí. Ó, aqui construiu-se uma nova ligação. E por que o nitrogênio continua positivo? Porque ele está na mesma situação. Ó, 1, 2. Né? 1, 2 ligações, 3, 4 ligações. Ele está fazendo 4. Tá? Então ele está fazendo uma ligação a mais do que deveria. Tá? E ele está usando o par de elétron dele para fazer essa ligação. É o mesmo caso certo? do anterior, que ele já estava com... É bem parecido. É bem parecido. Estão vendo? Tá? Então isso aqui é uma forma de ressonância também. É isso aí, tá? Então no AVA eu vou colocar para vocês quais são as aulas de nomenclatura, para vocês já irem assistindo. E a gente vai fazendo esses highlights de nomenclatura. Entendeu? Vamos marcar essa prova aí?